Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os adolescentes El Shaddai, Classe Canaã, mais um domingo, né, que Deus nos concede, mais um amanhã que Deus nos proporciona, e nesta manhã, juntos com adolescentes, nós estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4, terceiro trimestre de 2020, o título da nossa revista é Heróis da Fé, e nós vamos abordar neste domingo a história de Gideão. O título da lição traz por título Gideão, um jovem estrategista, e nós vamos estar meditando um pouco na história deste jovem chamado Gideão, que foi o quinto juiz de Israel. Como nós abordamos no domingo passado, né, na lição de número 3, quando nós contamos a história de Débora, a mulher que foi juíza, a única mulher juíza em Israel, e eu comentei lá que para a gente entender a história de Débora, a gente precisava entender o contexto do livro de Juízes. E eu resumi a introdução e o contexto do livro de Juízes, e vocês que assistiram a aula de domingo passado, quem não assistiu, dá uma olhada lá na aula, que você vai entender o contexto do livro de Juízes. E a história de Gideão está dentro do livro de Juízes, e ela está no capítulo 6 do livro de Juízes, e ela aborda o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Gideão. São 3 capítulos que contam a história desse herói do Antigo Testamento por nome Gideão. Então o nosso título da lição é Gideão, o jovem estrategista, e o versículo-chave está em Juízes capítulo 6, versículo 16. Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Isso é Deus falando para Gideão em Juízes capítulo 6, versículo 16. Para a gente partir para a nossa lição de hoje, a gente vai estar estudando a história de Gideão, que foi o quinto juiz de Israel, né? Nós comentamos domingo passado sobre os juízes de Israel registrados no livro de Juízes, e nós comentamos que Débora foi a quarta dela, Gideão é o quinto. Talvez você encontre algumas revistas com certa numeração diferente, ou algumas bíblias de estudo numerando diferente, porque alguns consideram que somente Débora foi juíza. Baraque foi só um comandante que esteve ao lado dela. Outros contam Baraque e Débora como a quarta e o quinto juiz de Israel. No caso, Débora, a quarta juíza, e Baraque o quinto juiz. Outros não contam Baraque como juiz, só como um comandante militar. Então o Gideão, nesse caso, seria o quinto. Ou se você contar Baraque, Gideão seria o sexto. Mas a maioria das bíblias de estudo conta Gideão como o quinto juiz dos 13, se a gente colocar Baraque de fora, dos 13 juízes que está registrado no livro de Juízes, Gideão foi o quinto. E a história de Gideão é muito interessante, né? E a gente vai estar abordando a história dele. São 3 capítulos, mas nós vamos estar resumindo essa lição cerca de 30 a 40 minutos, então não vai dar para falar tudo. Então você, adolescente, abre a sua Bíblia Sagrada, livro de Juízes capítulo 6, você lê o capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, que você vai conhecer e entender toda a história desse jovem herói chamado Gideão, né? Como comentamos no domingo passado, após Deus ter dado vitória para Israel por meio de Débora e de Baraque, né, lição passada, houve um período de paz, né? Houve um período de sossego. Só que, como nós comentamos, Israel torna a pecar, Israel se afasta novamente de Deus, e Deus permite que uma outra nação se levante e venha a oprimir a nação de Israel. E eu gostaria que você que tivesse a sua revista estivesse marcando. Você que não tem revista, mas está vendo um vídeo, está assistindo essa videoaula, anotasse que, a pedido do nosso adolescente Vinícius, nós vamos ter mais perguntas nessa lição de hoje, e as perguntas um pouco mais difíceis, né? Então, anota aí que daqui a pouco eu vou falar as perguntas, né? Eu já numerei aqui, serão 5 perguntas, eu vou botar depois por escrito lá no grupo, e vocês vão estar
respondendo lá no grupo. Então, Gideão, a história dele continua essa sequência, né, que o povo peca, se afasta de Deus, Deus permite que outra nação venha afligir os israelitas e castigá-los, os israelitas se arrependem, pedem perdão a Deus, e Deus levanta mais um homem para ser o libertador, o juiz de Israel. E esse homem que vai ser levantado, o quinto juiz de Israel, ele se chama Gideão. E a história dele começa um tanto interessante, né? A gente vai comentar o ponto 1 e depois vou tentar resumir toda a história de Gideão dentro desse ponto 1 e 2, né? 1 e 2. Primeiro ponto 1, diz que a desobediência gerou perda. Porque nós vimos que Deus tinha dado ordem aos israelitas, isso estava na lei, a lei que Moisés passou para os filhos de Israel, é que eles não poderiam servir a outros deuses. Está lá, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, os israelitas começaram a servir a outros deuses, a se prostrarem e adorarem ídolos, a contraírem casamento com mulheres de outros povos, e tudo isso foi levando os israelitas a uma idolatria, a prática da idolatria, e isso provocou a ira de Deus. E quando Deus se irou, Deus retira a bênção que está sobre a nação e outros povos começam a infligir os israelitas. E na lição de hoje, nós vemos que esse povo foi levantado e começa a afligir os midianitas. Então, para você que está anotando, em especial para Vinícius, a primeira pergunta de hoje, ela é dupla. Eu vou gostar de ver aí as duas respostas dessa pergunta. A primeira pergunta é: que povo oprimiu Israel no dia de Gideão e por quanto tempo? Né? Eu quero lá o nome de qual foi o povo e quanto tempo durou a opressão. Essa é a primeira pergunta. Então, a lição vai dizer que Israel estava oprimido e ele se escondia dos midianitas porque os midianitas eram mais fortes do que eles. A Bíblia vai contar que os midianitas davam sobre ele com a ajuda dos amalequitas e roubavam toda a sua plantação e todo o gado de Israel. E isso vinha acontecendo por 7 anos já. Então a história vai contar aí na nossa revista que eles acampavam na fronteira com as tribos de Israel, e quando eles atacavam, eles destruíam a terra, as colheitas, e levavam ovelha, vaca e jumento. Eles levavam tudo que eles viam pela frente, e Israel estava a ponto de passar fome, porque os midianitas atacavam com a ajuda dos amalequitas e estava carregando toda a colheita deles. E isso aconteceu por 7 anos. Então o povo começou a clamar por socorro, pedir por socorro. E quando o povo clamou por socorro, Deus manda um profeta. Lá em Israel, está no capítulo 6, a partir do verso, se não me engano, deixa eu só conferir aqui, capítulo 6, a partir do versículo 8. Então o Senhor enviou um profeta. Então Deus envia um profeta para lembrar para eles, né, para lembrar os israelitas que eles haviam prometido servir e adorar somente ao Senhor. Eles não estavam cumprindo aquilo que eles haviam prometido. Por isso, eles estavam sofrendo a consequência da sua desobediência. Eles não obedeceram o mandamento de servir e adorar só a Deus. E essa opressão que estava passando, o roubo do seu alimento, o roubo do seu gado, o fato dos midianitas estar oprimindo eles e enfrentando eles, destruindo eles, era consequência da não obediência dos mandamentos. E aqui a gente abre um parênteses para comentar que quase tudo, ou quase sempre, que somos afligidos é consequência de alguma desobediência ou não cumprimento dos mandamentos de Deus. E isso serve tanto para a nação quanto para o indivíduo, como para a pessoa, como para o adolescente, para o jovem. Quase todas as vezes, não vou dizer sempre, que nós temos o exemplo de Jó, que nos mostra lá que isso não é 100%, né? Então quase todas as vezes que somos afligidos, nós estamos desobedecendo algum mandamento que Deus nos deu. E aí é um ponto para a gente refletir, né? Se eu estou sendo afligido, que mandamento eu tenho desobedecido?
Nesse contexto aqui, Deus mandou um profeta ir lá lembrar a eles qual o mandamento que eles estão desobedecendo. E talvez nessa manhã de escola bíblica dominical, essa lição vai servir para você parar e refletir. Será que eu tenho desobedecido algum mandamento? Será que eu tenho desobedecido algo que o Senhor ordenou para mim não fazer e eu estou fazendo? Ou algo que Deus pediu para mim fazer e não estou fazendo? E por isso talvez eu esteja sendo afligido. Então nesse momento é o momento de você parar e refletir. Porque a nação de Israel estava sofrendo, mas era consequência de sua desobediência em não cumprir os mandamentos do Senhor. Aí o ponto 2 vai nos contar sobre o chamado de Gideão. E aqui nós vamos encontrar mais 2 perguntas que nós teremos que responder lá no final do vídeo, lá no grupo El Shaddai. E aqui vai nos contar que o povo estava sendo afligido. O povo tinha sua plantação roubada, seu gado roubado e ainda era oprimido. E a Bíblia vai nos contar, no capítulo 6, quando ele narra essa opressão que Israel estava sofrendo, que existia um homem por nome Gideão, e ele estava, no capítulo 6, a partir do verso 11, né? Que esse homem estava malhando trigo no lagar. Você que tem a sua revista aí, né? Você anota, você que está estudando essa revista, pega um caderninho para anotar. A próxima pergunta, a segunda pergunta, o que Gideão estava fazendo quando o anjo do Senhor veio ao seu encontro? Essa é a segunda pergunta nossa. Então você vai ver lá que Gideão estava malhando trigo no lagar, tá? Capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 11. E o anjo do Senhor, ele veio, se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra. Ofra era o nome da cidade em que Gideão residia, morava. O anjo do Senhor vem, se assenta debaixo do carvalho e começa a observar o que Gideão estava fazendo. Para ilustrar, né, eu tenho eu vou dizer que é uma Bíblia ilustrada, né, que vai mostrar isso. Eu gostaria de mostrar isso para você, que você está assistindo aí. Eu acho que vai dar para ver, né? Tá aqui Gideão e aqui está o anjo do Senhor sentado debaixo de um carvalho. Tá aqui o carvalho, o anjo é o anjo do Senhor. Anota aí que a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. E tá aqui Gideão malhando trigo no lagar. Dá para observar, né? A figura tá bem ilustrada. Aí a coisa interessante. Primeiro, quem veio até Gideão foi o anjo do Senhor. Para adolescente El Shaddai que estuda a Bíblia, você já sabe que não era um anjo. Toda vez que a Bíblia fala o anjo do Senhor, era o próprio Deus numa forma de anjo. E aqui nós entendemos, quando lemos, que era Jesus Cristo em forma de anjo que veio até Gideão. E se você ler o contexto dos versículos, você vai entender que era ele, porque Gideão adora ele, né? Anjo não recebe adoração. E aqui fala que era o anjo do Senhor. E quando o anjo do Senhor vem, nós observamos aqui, vou mostrar mais uma vez a figura, que ele se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra, que era onde Gideão residia, e observa Gideão malhando trigo no lagar. Talvez você que é mais curioso, estudioso, separa assim, mas o trigo não se malha em lagar, né? Talvez você tenha já parado e observado isso. Não está errado isso, não? Na verdade, não. E a próxima pergunta vai vir daqui a pouquinho. Por que o anjo do Senhor, o que chamou a atenção do anjo do Senhor para isso aqui que Gideão estava fazendo? O que chamou a atenção de Deus, que era o anjo do Senhor, era o próprio Deus, é Jesus Cristo na forma de anjo? O que chamou a atenção foi o fato de Gideão estar malhando trigo no lagar, que era um trabalho, só que era um trabalho fora do comum, porque você não malha trigo em lagar. Trigo você malha na eira. Lagar não é lugar de malhar trigo. Aí a terceira pergunta para os adolescentes pesquisar e responder. A pergunta é: o que é feito no lagar? Ou que tipo vamos botar assim, que fruta, ou para que serve o lagar? Essa é a pergunta ideal. Para que serve o lagar?
Por que nós vimos que Gideão está malhando trigo no lagar? E eu já disse para vocês, adolescentes, que lagar não é lugar de malhar trigo. Então a terceira pergunta é, para que serve o lagar? Então o anjo do Senhor, ele fica ali observando Gideão fazer aquilo, né? Porque nós vimos aqui que ali não era o lugar de malhar trigo. E o que chama a atenção de Deus é que esse jovem que estava no lagar malhando trigo, ou seja, um lugar que não era para malhar trigo, ele era um jovem, só que ele tinha estratégia, né? Ele era inteligente, ele pensava, e ele descobriu um jeito de ter o alimento em sua mesa, porque o trigo era a base da alimentação de todo israelita, fazia o pão, fazia uma série de coisas a partir do trigo. E os midianitas estavam roubando esse alimento. Só que Gideão descobriu um jeito de conseguir colher e malhar o trigo e ter o alimento em suas mesas sem que os midianitas roubassem. E essa estratégia que ele descobriu foi malhar o trigo fora do lugar que era para malhar, ou seja, ele escolheu um lagar e foi malhar o trigo no lagar. E essa estratégia dele, essa inteligência dele, foi o que chamou a atenção de Deus. E Deus se coloca debaixo do carvalho e começa a observar. E num determinado momento, o anjo do Senhor, vira para ele e diz assim, ó, o Senhor é contigo, varão valoroso. O anjo do Senhor fala isso para ele. O Senhor é contigo, varão valoroso. Por quê? Porque Deus viu que além de ser um trabalhador, um valente, um lutador, ele estava fazendo de tudo para sobreviver em meio à aflição e à opressão do inimigo. Ou seja, Gideão era um estrategista. Por isso Deus o escolheu. Né? Além de ser um trabalhador, um lutador, que em meio à opressão ele não cruzou os braços, ele procurou fazer alguma coisa para sobreviver, ele era um estrategista, por isso Deus o escolheu. Só que quando Deus o escolhe, e aqui a gente vai abrir um outro parênteses para conversar com adolescente, jovem, você que está assistindo, quando Deus escolhe Gideão, ele começa a colocar desculpas para não aceitar o chamado que Deus estava fazendo para ele. E a pergunta que eu te faço é, o que você tem medo de fazer para Deus, que quando Deus te chama você coloca alguma desculpa para não fazer? Porque Gideão, ele foi chamado, né? Deus chamou ele de varão valoroso. E Deus tinha uma missão para ele, um chamado para a vida dele. Só que ele começou a colocar desculpas para não fazer. E às vezes, né, adolescentes, jovens, você que está assistindo, Deus já te chamou, tem um chamado para você e você está colocando desculpas porque você tem medo de fazer alguma coisa para Deus. E Gideão começou a colocar desculpas. Ó, na casa do meu pai eu sou o menor. Na tribo de Israel eu sou da menor tribo, eu sou da menor casa, eu sou o mais fraco. Ele começou a se rebaixar, né? Vamos colocar de um jeito que a gente entenda. Ele começou a se rebaixar para não aceitar o chamado de Deus. Só que Deus o tinha escolhido e comissionado para uma missão muito grande, que era livrar Israel das mãos dos medianitas. Então Gideão, ele, para se certificar, para ter certeza que o anjo do Senhor, né, era realmente alguém enviado por Deus, e aquela missão que ele estava recebendo era realmente algo que Deus estava passando para ele, ele fez um teste com Deus, né? Ele faz mais de um, mas aqui nós vamos relatar o primeiro. O primeiro teste que ele faz com Deus, ele traz um cabrito assado e pães asmos e coloca diante de uma pedra para que o anjo pudesse se alimentar. E esse anjo, né, que vai até Gideão, que era o próprio Deus, ele está com um cajado na mão, dá para ver aqui, né? Ele está com um cajado na mão. E quando Gideão coloca o alimento diante da pedra para o anjo alimentar, o anjo coloca o cajado sobre a pedra, sobre o alimento, e o alimento pega fogo e o alimento incendeia. E aquele anjo desaparece. Depois que aquele alimento incendeia, pega fogo, o anjo desaparece. Então Gideão reconhece que o anjo do Senhor, ou seja, o próprio Deus, estiver ali. E ele, com medo, tremendo, adora a Deus. Então, quando Deus te chama para fazer algo, Ele vai garantir que tudo vai dar certo. Porque antes de te chamar,
ele tem te observado. Igual o anjo estava observando Gideão, o anjo foi direto a Gideão e parou para observar. Deus tem te observado, adolescentes. El Shaddai, Deus tem te observado. E quando ele for até você e te chamar para fazer algo, não se sinta pequeno, ou não dê desculpas para não fazer, ou não tenha medo de fazer algo para Deus, porque se ele te chamou, ele vai te capacitar, porque ele viu em você algo que os outros não viram. Assim como Deus viu em Gideão algo que os outros não viram, nem mesmo os inimigos, Deus vê em você algo que os outros não vê. Então, quando ele te chamar, simplesmente ele vai garantir que tudo vai dar certo. O que você tem que fazer é simplesmente seguir ao chamado, obedecer ao chamado e fazer a obra de Deus sem medo, que ele garante a vitória. O terceiro ponto é um tanto mais interessante e é um pouco longo, e eu vou tentar resumir para dar dentro do nosso tempo de aula. O terceiro ponto, e é interessante também, né, que no terceiro ponto, assim quando Deus chama Gideão e dá a ele essa missão, antes dele executar aquilo que Deus incumbiu ele de fazer, que era vencer os midianitas, antes dele fazer isso, ele tinha algo para fazer antes que era tão importante quanto vencer os midianitas e livrar a Israel da opressão. O versículo 25 diz que Deus mandou Gideão derrubar um altar que havia sido edificado para adorar Baal, e quem edificou esse altar foi o próprio pai de Gideão. Então, quando Deus chamou Gideão e deu a ele a missão de livrar Israel, antes dele começar a fazer o chamado a livrar Israel, primeiro ele tinha que desfazer a idolatria que estava no meio de Israel. Ele tinha que começar primeiro desfazendo a idolatria que estava em sua própria casa, erguida pelo seu próprio pai. Então Gideão vai lá, destrói o altar que havia sido erguido a Baal, versículo 25 de Juízes, capítulo 6, né? Ele vai lá, corta o bosque e derruba o altar que havia sido edificado a Baal. E depois de fazer isso, ele oferece um holocausto ao Senhor. Então, antes de você fazer o chamado de Deus, cumprir o chamado de Deus, você precisa primeiro desfazer as obras do inimigo. Foi o que Gideão fez. Ele começou na sua própria casa, desfazendo o altar e desfazendo a idolatria que era oferecida a Baal. Antes de começar a fazer algo para Deus, você precisa desfazer primeiro as obras do inimigo. Então Gideão foi lá, desfez o altar que tinha sido edificado a Baal. E depois disso, ele ergue um altar e oferece o holocausto para Deus. Feito isso, ele precisava, o ponto seguinte, era convocar Israel para a peleja e vencer os midianitas em batalha, em guerra. Então o que ele faz? Ele faz um teste com Deus para saber se Deus realmente estaria com eles e daria vitória a eles nessa batalha contra os midianitas. Então ele pega um rolo de lã, né? Eu tenho uma ilustração aqui, mas eu vou explicar para vocês mais ou menos o que ele faz. Ele pega um rolo de lã, né? Um rolo de lã. Eu acho que para ilustrar melhor, tá aqui um rolo de lã. Foi o que Gideão fez. Ele pegou um rolo de lã e foi fazer um teste com Deus para saber se Deus realmente iria estar com ele nessa batalha e daria vitórias a eles. Então, qual o teste que Gideão fez com Deus? Ele pegou o rolo de lã, ele colocou esse rolo de lã sobre a terra, né? Sobre o solo, sobre a terra, e falou com Deus o seguinte: ó Deus, se o Senhor realmente vier comigo para me dar vitória, o orvalho vai cair hoje à noite, né? Vai cair o orvalho, que o orvalho, né? O sereno, bota assim, o sereno vai cair, né? O sereno vai molhar toda a terra e o rolo de lã vai ficar seco.
a prova que ele fez com Deus, né? E à noite o sereno caiu, no outro dia ele correu lá para ver, a terra estava toda molhada com sereno e o rolo de lã estava sequinho. Aí Gideão pensou assim, não, mas isso foi fácil, né? O rolo de lã seco, a terra toda molhada, eu vou fazer outro teste com Deus. Ó Deus, eu quero outro teste. Vai cair o orvalho hoje à noite. O rolo de lã vai estar todo encharcado, todo molhado com orvalho. Só que a terra em redor vai estar toda seca. Aí Gideão foi dormir. No outro dia, quando ele acorda, foi olhar, o rolo de lã estava encharcado, lá para torcer de tanta água. Só que a terra em volta estava toda seca. E com essa prova, Gideão teve a certeza que Deus era com ele. Então o que ele faz? Ele manda uma convocação chamando todo Israel para a peleja. E a Bíblia vai dizer que quando ele manda a convocação, anota aí para você guardar, junta 32 mil homens para a batalha contra os medianitas. Ou seja, era o número necessário para enfrentar os medianitas em batalha e vencê-los, humanamente falando. Então junta-se 32 mil homens. Gideão pensa o seguinte, não, agora tá legal, 32 mil, a gente vai sair em batalha, né? A gente vai arrumar umas espadas, umas lanças, uns escudos, e a gente vai conseguir vencer os midianitas na guerra. Só que Deus vira para Gideão e fala assim, ó, esses que estão com você aí é muita gente. Se você sair e vencer a batalha com 32 mil, Israel vai dizer que não foi eu, que não foi Deus, eles mesmos venceram, que é muita gente contra muita gente, vai vencer, né? Um exército de 32 mil, talvez o exército dos midianitas fosse um pouco menor, vai vencer e vocês vão dizer que foi vocês mesmos que venceram com a força do braço de vocês, com a força da sua espada. Então é muita gente. Faz o seguinte, Gideão, fala aí pro povo que quem for covarde pode voltar para casa. Os covardes e medrosos. Gideão, Juízes capítulo 7, versículo 3. Quem for covarde e medroso volta. Por quê? Porque o covarde e medroso assusta o resto do povo e até o corajoso acaba sendo derrotado na batalha por causa do covarde e do medroso. E quando Gideão faz assim, ó, o covarde e o medroso pode voltar, a Bíblia vai nos dizer que voltaram 22 mil. Anota aí se está fazendo conta. 22 foi embora. Então ficou quantos? 10 mil. Aí Gideão deve ter pensado, 10 mil? Talvez a gente consiga vencer com 10 mil, mas era melhor 32, né? Aí Deus vira para Gideão e fala assim, Gideão, 10 mil ainda é muito. Imagine a cabeça de Gideão, né? Gideão, 10 mil ainda é muito. Faz outro teste. Manda o povo descer, esses 10 mil que ficaram aí, manda eles descerem lá na beira do riacho para beber água. Quem abaixar no riacho, meter a cara dentro da água para beber água, você manda voltar. Quem beber água igual o cachorro bebe, trazendo a água na boca, né? Igual trazendo a água na boca, esse você separa. Os que trouxerem a água na boca usando a mão, você separa. Os que meterem a cara dentro da água, você põe de um lado. Aí, quando Gideão faz esse teste, os que trouxeram a água à boca usando a mão, que ficou de lado, foi só 300. Do outro lado, os que meteram a cara dentro da lagoa, dentro do riacho para beber água, foi 9.700. Aí Gideão olhou para um lado, olhou para o outro, deve ter pensado no lado com um número maior, né? Aí Deus vira para Gideão, Gideão, os que levaram a água à boca usando a mão, esses 300 aí, esses que vão na batalha com você, o resto você manda embora. Aí Gideão manda embora mais 9.700 homens e fica só com 300. Desses 300 que ficou com ele, Deus ainda fala o seguinte, ó, reparte esses 300 em grupos. Gideão faz isso. Juízes capítulo 7, versículo 16.
reparte os 300 em 3 esquadrões, ou seja, 3 grupos de 100. Aí Gideão reparte os 300 em 3 grupos de 100. O interessante é que Gideão, com 300 homens, ainda divide, né? Você sabe que numa guerra você não pode dividir o exército, senão você é mais facilmente derrotado. Você tem que usar de estratégia, mas evitar dividir o seu exército. E Gideão divide aqueles 300 homens, que nem era considerado um exército, né? Era um grupo. Divide ainda 300 homens em 3 grupos de 100. Só que o mais interessante é o que vem a seguir, que Deus fala o seguinte: divide, e na mão deles é a próxima pergunta que eu vou aguardar a resposta dos adolescentes de El Shaddai. Cada um desses 300 vai ter na mão uma buzina, um cântaro vazio e uma tocha acesa. A pergunta é: que armas os 300 homens de Gideão levaram para a peleja? Está aí na revista de vocês, eu vou aguardar a resposta. Eu estou falando no vídeo, lá no final da aula eu vou guardar a resposta lá no grupo. Então esses homens não tinham espada, não tinha lança, não tinha flecha, não tinha arco, não tinha escudo. Eram 300 homens para pelejar uma batalha que precisaria de 32 mil, e a única coisa que eles têm na mão é uma buzina, um cântaro de água, só que estava vazio, e uma tocha acesa. Tem uma ilustração aqui, não sei se dá para ver, né? Os 300 de Gideão, uma tocha acesa, uma buzina, e o cântaro de água está na cintura desses homens, né? É o que Deus mandou eles ir para a guerra. E eles foram para a guerra com esses 3 itens segurando em suas mãos. E instruídos para aguardar o sinal de Gideão. E quando Gideão desse o sinal, Juízes capítulo 7, a partir do versículo 17, eu vou ler para você, que é interessante, né? A estratégia que Deus usou. E disse: olhai para mim e fazei o que eu fizer. Isso é Gideão falando. E eis que eu, chegando ao extremo de Israel, assim como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu, todos vós que estiverem comigo, tocareis a buzina então. E também tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Então, quando os homens chegaram ao extremo do arraial, no princípio da vigília da meia-noite, ainda foram guerrear à meia-noite, havendo já posto as guardas, tocaram a buzina, quebraram os cântaros que tinham na mão, e com as tochas iluminando, os 3 esquadrão gritaram: espada do Senhor e de Gideão. E quando eles fizeram isso, o exército midianita começou a correr, né? A Bíblia fala que o exército começou a correr e gritando fugiram. E a Bíblia vai dizer que a espada de um soldado midianita era contra o outro. E o alvoroço foi tão grande que eles gritaram fugindo, e um feria e matava o outro à espada. E todo o exército deles fugiram até os limites. Então os filhos de Israel, convocados, perseguiram os midianitas pelo caminho e prenderam os príncipes deles, e perseguiram e trouxeram a cabeça dos seus príncipes a Gideão da além do Jordão. A história vai nos contar, né? A história vai nos contar que apenas com 300 homens, e usando a estratégia que Deus deu a eles, né? Eles venceram um exército sem sair do lugar, porque Deus agiu assustando os midianitas, e os midianitas confusos, à meia-noite, ouvindo o toque da buzina, o quebrar daquele cântaro vazio e aquelas tochas acesas, eles se assustaram, levantaram assustado, e um feriu o outro e um matava o outro. E o que sobrou do exército midianita, os filhos de Israel os perseguiu e matou. Então o Senhor deu vitória a Gideão, usando apenas 300 homens.
como é bom confiar em Deus. Tudo dá certo quando nós confiamos em Deus. A conclusão da nossa aula vai dizer que Deus deu a vitória a Gideão, usando apenas 300 homens. Mas antes disso acontecer, uma coisa ele teve que fazer. Antes de Deus te dar a vitória, o que Gideão fez é o que nós precisamos fazer. Destruir, tirar do nosso meio tudo aquilo que desagrada a Deus e provoca a sua ira. E no caso lá em Israel, era a idolatria. Para Deus dar vitória a Gideão e a seus homens, Gideão primeiro teve que derrubar e destruir o altar de Baal que estava na casa do seu pai. Ou seja, aquilo que desagrada a Deus que está na sua vida, você precisa destruir para Deus te dar vitória. E depois que você fizer isso, você precisa oferecer um holocausto, um sacrifício, um culto ao Senhor. E após isso, Deus vai te dar vitória. Essa é a nossa lição de hoje. Esse é o resumo da nossa lição. Eu espero que você que está assistindo tenha aprendido, tenha tirado uma lição preciosa para a sua vida, né? Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vitória, mas para isso acontecer, você precisa ser obediente aos mandamentos que Ele te deu. Caso você venha a desobedecer os mandamentos, as consequências da desobediência são graves. E uma das consequências da desobediência é Deus permitir que o inimigo te oprima. Se isso acontecer, se você estiver em desobediência, desobedecendo os mandamentos de Deus e estiver sendo oprimido pelo inimigo, peça perdão a Deus. Desfaça tudo aquilo, tire do seu meio, do meio da sua casa, da sua família, da sua vida, tudo aquilo que está desagradando a Deus. Depois que você fizer isso, preste um culto ao Senhor. E após isso, Deus vai dar vitória para você sobre a sua vida, sobre os seus inimigos e há de te abençoar novamente. Que Deus abençoe cada adolescente do Grupo El Shaddai, cada um dos irmãos jovens que estão assistindo esse vídeo, você que vai estar assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe e que você possa usar essa lição na sua vida, tirando preciosas lições na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.